Ninguém é cidadão. Se você for à festa do Pelô, e se não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. E esse é o trecho do refrão de uma música de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que foi lançada no disco Tropicália 2, em 1993. A canção faz uma crítica social forte e explícita. Haiti traz a história poética de reflexões sobre uma série de problemas vivenciados por toda uma nação, como o preconceito e a pobreza. É nesse contexto social que nós vamos trazer o nosso tema de hoje. Pessoal, nós vamos juntos conhecer e entender as principais dificuldades das famílias haitianas e estudantes imigrantes que vivem no Brasil, trazendo também como pano de fundo os principais desafios enfrentados por essas pessoas durante a pandemia da Covid-19. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso então? Vem comigo! Na nossa aventura de hoje, vamos falar sobre o documentário Terremoto, dirigido por Gabriel Martins. Eu sou Paloma Rabelo, de Visual Novo, e esse aqui é o Cinemateca Sagres, sessão especial. Oi, gente! No programa de hoje, eu apresento para vocês mais um documentário do Instituto Unibanco. Os diretores venceram o edital Conexão Juventudes e nos trazem um pouco do cotidiano de jovens estudantes durante a pandemia da Covid-19. As produções abordam temas como a situação de estudantes imigrantes, educação indígena e afrocentrada, a falta de acesso à internet, violência urbana, entre outros. Os temas conversam com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, mais especificamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que fala sobre educação de qualidade. Em 2010, o mundo inteiro acompanhou um dos maiores desastres naturais do planeta. Um terremoto de grandes proporções atingiu o Haiti, provocando aproximadamente 300 mil mortes. Dentre as vítimas, parentes, amigos e famílias de Nicholson e Nick Augustin, dois jovens haitianos entrevistados no documentário. E para tentar se reerguer depois das perdas e da crise no país, a família desses jovens decide se mudar para o Brasil. E foi na periferia da cidade de Contagem, em Minas Gerais, que encontraram a oportunidade de reconstruir um novo lar e a própria vida. Do nada eu comecei a escutar alguns barulhos estranhos, de gente gritando e... Então, cadê meus irmãos, cadê minha família, você tem notícia dele? Todo mundo no campo ficou preocupado. Aí a gente paramos, ficamos travados. Aí eu falei, o que tá acontecendo? A terra começou a sacudir. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo aí? Eu falei pro todo mundo, não, se abaixa. Em 10 a 15 minutos, o país se destruiu todo. Um momento que marcou meu coração também, que eu vou levar há muitos anos, que eu vou levar comigo esse momento. Como recomeçar? Como juntar forças para deixar tudo para trás e buscar condições melhores para viver, resgatando a esperança de um futuro melhor? Você consegue pensar nisso? Pois é. A população haitiana vem há anos lutando por condições mínimas de existência. O Haiti é um país caribenho da América Central, localizado na ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe. Sua única fronteira terrestre é ao leste com a República Dominicana. Pessoal, a população do Haiti é de aproximadamente 10 milhões e 100 mil habitantes, que em sua maioria vive nas áreas rurais do país. A economia haitiana é pouco desenvolvida e a instabilidade política do país dificulta a entrada de investimentos estrangeiros. A nação sofreu vários golpes militares e foi governada por ditadores durante anos. E as consequências disso? Perseguições, violência, pobreza, dificuldade de acesso da população a serviços básicos, como saneamento, saúde e educação. Além de todo esse contexto histórico, a própria localização geográfica faz com que o Haiti esteja mais vulnerável a eventos naturais, como tempestades tropicais, inundações,
ciclones e deslizamentos de terra. Inclusive, terremotos de grandes proporções aconteceram recentemente, em 2021. Mas em 2010, um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu o país em cheio. Foram milhares de pessoas mortas e feridas, e mais de 1 milhão de desabrigados. E assim, os processos de imigração se tornaram cada vez mais intensos no Haiti. Famílias inteiras tentam a sorte para recomeçar suas vidas. O Brasil, por exemplo, estima-se que tenha recebido mais de 70 mil haitianos nos últimos 12 anos. Pessoal, no filme, nós podemos conhecer a história de uma dessas famílias, a família Augustin, filhos que precisaram se separar dos pais e dos irmãos para poder vir ao Brasil. E para saber mais detalhes sobre essa produção, eu conversei com Gabriel Martins, que é diretor do filme Terremoto. Ele contou pra gente como foi o processo de gravação do documentário. Vamos acompanhar. Eu percebi há mais ou menos uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, que houve uma migração assim bem intensa para a região onde eu cresci, né? Ali, bairros Milanês, Laguna, em Contagem, de haitianos. E isso foi uma coisa bem específica, bem interessante, assim, que eu nunca tinha visto um movimento migratório assim de pessoas de um outro país para uma região periférica, como a que eu cresci, e isso me demonstrou um certo interesse. E aí eu cheguei até essa família, né? Eu, obviamente, sabia da história do terremoto de 2010, sabia que boa parte dessa migração que tinha acontecido tinha a ver com esse terremoto, né, que devastou o país economicamente, emocionalmente. E quando eu me encontrei com essa família, Augustin, que é a família que eu filmei, né, principalmente através do Nicholson, que é o filho mais velho, eu fiquei muito interessado em fazer esse filme com eles, assim. Aí tive essa ideia e quando surgiu essa oportunidade do edital do Itaú, eu achei que era uma boa oportunidade para levar esse projeto para frente, né? Que pudesse falar desse movimento de vinda para o Brasil, dessa percepção desses jovens de um novo país, de que poderia significar essa temática de educação em uma família de uma imigração recente, né? Pessoal, a família que é protagonista neste documentário vive numa casa simples e enfrentou vários desafios, como lidar com um novo idioma, dificuldades para conseguir um emprego e adaptações para estudar. Mas uma coisa muito interessante é que todos eles mantêm uma alegria viva no olhar ao falar sobre a vida. De acordo com o diretor, o tempo que a equipe passou conversando com os jovens foi uma experiência extraordinária. Foi uma experiência muito profunda e muito rica, porque tivemos grandes questões com a pandemia, então o filme se concentrou basicamente na casa dos personagens, na casa da família, em Ribeirão das Neves. Os meninos estavam estudando de casa, né? Então tinha uma rotina ali de casa, e foi muito curioso que no primeiro dia de filmagem, nos primeiros minutos que a gente chegou na casa, teve notícias de um outro terremoto que aconteceu no Haiti. Então foi muito surreal, assim, que a gente fazendo um filme sobre essa temática no nosso primeiro momento, chegada lá, teve essa notícia, né, sobre essa nova tragédia que replicava a tragédia ali de 2010, anos depois, com muitas vítimas. Isso inclusive está no filme, né, essa cena, né? Então foram coisas muito inusitadas e eu achei muito incrível assim compartilhar esse espaço, né? Agradeço muito eles assim até hoje por terem aberto as suas vidas assim para contar essa história. É uma família muito feliz, uma família com todas as dificuldades que tem. Eles têm uma energia muito vibrante assim. Gente, outro ponto importante que aconteceu durante as filmagens do documentário em agosto de 2021 foi que uma série de terremotos atingiu novamente o Haiti, chegando a 7,2 graus na escala Richter. E a equipe viu de perto como foi para a família acompanhar essa notícia. Quando eles descrevem o terremoto que eles vivenciaram em 2010, que foi muito grave, devastou o país, e agora eles vivem isso de novo, eles têm essa memória viva, né? Ao mesmo tempo, não é necessariamente algo que eles conseguem contar isso hoje com muita... sem necessariamente ser algo muito traumático, mas você vê que é uma experiência muito intensa, assim,
principalmente porque os meninos eram crianças, né? Crianças que presenciaram esse terremoto em certo momento sozinhos, né? Porque, como o próprio filme diz, eles estavam longe dos pais quando isso ocorreu. Então, assim, é um cenário muito assustador e eu me vejo nesse lugar com humildade, tentar entender o que foi isso, assim, tentar escutar. Eu, como diretor, eu estou aprendendo também. Eu estou contando uma história, mas eu estou aprendendo com quem está ali diante da câmera, com o espaço que eu estou ali adentrando, né, pedindo licença para entrar. Eu estou aprendendo muita coisa. Então, a minha relação como diretor nesse filme se deu muito nessa perspectiva. As dificuldades e crises que vieram com a pandemia chegaram para todos. A gente sabe que a Covid-19 trouxe uma crise global e os efeitos desse vírus são sentidos até o dia de hoje. A economia mundial, a saúde pública, sobretudo a educação, foram afetadas de formas jamais pensadas em todo o planeta. Gente, antes mesmo da pandemia, os jovens imigrantes que fazem parte do nosso documentário encontravam obstáculos para se inserir em escolas brasileiras, como os contrastes com o sistema educacional do Haiti e o novo idioma, mas encontraram apoio e ajuda em colegas e professores para superar esses estranhamentos. Mas em 2020, esses estudantes precisaram se adequar novamente. Com a pandemia, as escolas fecharam e vieram as aulas remotas, e com elas, novas dificuldades. Foi sempre muito contar com uma rede de apoio, assim. Rede de apoio de outros haitianos que já chegaram um pouco antes e que aí já estavam mais adaptados e ajudaram. Rede de apoio de professores, rede de apoio de colegas de sala, né? Que acho que também tem essa chegada deles, é muito impactante para o olhar deles, que é um lugar novo, mas também entendendo que essa é uma periferia e que não estava acostumado, eles estudam em uma escola estadual, que não estava acostumado com migração, eles são uma novidade para a escola também. Então, acho que existe um encontro entre esses dois mundos, né? E que nesse caminho vai construindo saberes, né? Vai construindo novas formas de olhar a vida. Assim. Eu gosto muito como o filme também consegue, mesmo sem falar o tempo todo sobre isso, pontuar nessa trajetória deles essa quase que transição para um novo país, né? Transição para uma nova cultura que se dá de uma maneira natural pela história mesmo, né? Nas fotos coladas nos tijolos da sala, a família Augustin relembra a saudade das pessoas queridas que ficaram para trás. No sorriso carregam a alegria de superar tantas adversidades. Trazem no olhar gratidão e a vontade de realizar todos os seus sonhos. E são muitos. Viajar, ser médico, ajudar as pessoas do país e dar uma vida melhor para os seus filhos. E tantos outros. E eu tenho certeza que nenhum terremoto no mundo seria capaz de abalar esses sonhos tão especiais. E para finalizar, o diretor do filme traz uma reflexão muito importante para a gente. Olha só. Eu acho que é muito legal ter essa perspectiva de que o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país enorme, assim, a gente tem muitas realidades e a gente quis trazer uma coisa muito específica e que é presente, né, no nosso país e que a gente tem que pensar também que essas pessoas que mesmo vindo de outros países, elas estão aqui, né? Elas estão vivendo suas circunstâncias, elas trazem muitas coisas novas, elas impactam a nossa cultura muito positivamente. Então, acho que essa é a reflexão que o terremoto traz, assim, essa beleza que existe na superação. Muita força e muita luz. A família Augustin e tantas outras famílias de imigrantes e jovens que lutam por dias melhores em todo o mundo. Bom, pessoal, eu espero que o programa de hoje tenha deixado vocês animados e animadas para conhecer esse documentário. Terremoto vai ser exibido aqui na Sagres neste sábado às 11h30 da manhã. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa produção. E assim termina o 6º episódio do Cinemateca Sagres Sessão Especial, trazendo essas incríveis produções realizadas em parceria com o Instituto Unibanco. Gente, nós acompanhamos diversas realidades de jovens estudantes em diferentes estados brasileiros. Lutas que nos emocionaram e nos colocaram para refletir sobre a pandemia e a educação de qualidade que todos nós queremos para o nosso Brasil, pois com ela nós podemos mudar vidas e transformar histórias. E assim, o Cinemateca Sagres Sessão Especial vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, um forte abraço
E a gente se vê por aí.